Este é o programa Sabedoria para Viver Bem. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui para mais um episódio. E como todos os nossos programas, nós trabalhamos casos práticos da vida, onde extraímos da Palavra de Deus textos bíblicos que nos ensinam preceitos de sabedoria para viver bem, como diz o próprio nome deste programa. E hoje nós vamos evidenciar práticas da vida saudável, mas é um tema que nos envolve a todos, porque nós vamos falar dos cuidados com a saúde mental. No episódio anterior, nós falamos cuidados com a saúde física, e hoje vamos dar sequência a este tema, falando de situações em que temos como trabalhar uma boa saúde mental para vivermos bem e melhor todos os dias. E para compor essa mesa, mais uma vez, estamos aqui com a presença do nosso amado pastor João Carlos Braga. Seja muito bem-vindo, pastor João. Amém, pastor Wallace. Seja uma bênção esse programa para todos nós. E nós estamos vendo que se preocupar com a sabedoria voltada para cuidar do nosso corpo, da nossa vida física, é algo para todas as idades, né? Aqueles que assistiram o programa anterior já viram que falamos de crianças, falamos de idosos, e hoje vamos falar de alguma coisa que está acoplado com a saúde do físico, que é a saúde da nossa mente, não é isso? É o que rege o físico, Com né? certeza. Então, é completamente dependente de uma saúde mental para ter uma vida saudável. E está conosco, permanece aqui, como no primeiro episódio, o professor Francisco Albino, mas queremos lembrar as suas credenciais. Ele é formado em Educação Física, pós-graduado nessa área pela UERJ e também com especialização na Federação Internacional de Atletas da Suíça. E ele traz uma vasta bagagem de experiências. São experiências que fortalecem os princípios de sabedoria, e ele vai falar um pouquinho nesse episódio sobre a saúde mental, cuidados com a saúde mental. Seja bem-vindo, pastor Francisco Albino. A paz, senhor pastor Wallace, ao senhor pastor João Carlos, aos nossos telespectadores e também ouvintes, né? Que esse programa também seja para todos nós, né? Uma grande bênção. Muito bom, glória a Deus. E eu quero deixar para você que nos acompanha, que assiste este programa, eu quero te lembrar que nós estamos em todos os canais da Igreja Cristã Maranata, a TV Manaim, no YouTube, nos canais abertos, e é muito importante que você receba os benefícios de cada episódio, de todos os nossos programas, e que não fique guardado só para você, mas se você compartilhar com as pessoas que você ama, a sua família, amigos, conhecidos, você vai levar também para muitos tudo aquilo que nós temos aprendido, que o Senhor tem nos ensinado na palavra, e também os conselhos que estamos recebendo neste programa e transmitido para todos que nos ouvem. E eu quero iniciar este episódio lendo um versículo que está registrado em Provérbios, capítulo 14, verso 30. E a palavra de Deus diz assim: o coração com saúde ou em paz é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Ou seja, um coração que reflete uma saúde mental, porque a mente sã, ela reflete diretamente no coração do ser humano e traz essa saúde em todos os aspectos da vida. E um coração com saúde, um coração em paz, a Bíblia diz que é vida de todo este ser humano, não é isso, pastor João? Sim, com certeza. Tudo foi criado pelo Senhor, né? A nossa alma foi criada pelo Senhor, o nosso corpo, a nossa mente com seu funcionamento peculiar, né? Nós precisamos de um cérebro bem aparelhado para poder levar o nosso corpo adiante, para nos levar à presença do Senhor, porque a Bíblia chega a dizer assim: orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. O entendimento é a mente, né? Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. As letras dos louvores que nós cantamos são uma bênção para a nossa vida, são uma bênção para a nossa mente. Nos fazem muita gente. Quantas vezes nós vemos as pessoas dizer: eu entrei aqui angustiada, mas os louvores me acalmaram. Porque justamente o Senhor, o mesmo que cuida da nossa alma,
do nosso espírito, é o mesmo que cuida também da nossa mente. Inclusive, eu queria complementar esse versículo que você trouxe com um versículo que o profeta Isaías diz no seu capítulo 26, verso 3, que mostra bem claro essa questão da mente ligada com a preocupação de Deus conosco. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então aqui está uma promessa de Deus para aquele que a mente está firme no Senhor, receba paz. Tu conservarás em paz. Quem? Aquele cuja mente está firme em ti. E nós vemos que Jesus, ele é o príncipe da paz, e ele fala, deixa-vos a paz, a minha paz vos dou. Quantas vezes as pessoas hoje em dia têm dinheiro, têm condições, têm família, têm tudo que queria ter e não tem paz? Verdade. O que será que falta nessa mente? Pode faltar alguma coisa espiritual? Pode sim. Pode ser afetada por alguma coisa física? E aí é que eu vou entrar com o professor para ele nos falar como que é a influência do físico para a mente, para que essa mente possa ter uma condição saudável. Os textos que vocês usaram, eles trazem uma palavra comum que é paz. E no original, na Bíblia em hebraico, paz, shalom, é também saúde. E o Senhor é aquele que traz saúde para os ossos, saúde para a alma. Deixar bem claro, eu não sou psicólogo, mas dentro do curso de pós-graduação nós temos uma matéria que é chamada Psicologia Desportiva. E isso me ajudou muito como atleta e depois me auxiliou, a ajudar aqueles que eram os meus atletas. Mas para mim o grande psicólogo que eu tive é Deus. Porque na nossa Bíblia, agora já no grego, a palavra alma é psique, que deu origem à psicologia. Perfeito. E quando a nossa alma está abatida, e a gente sabe que dentro da nossa mente, acho que o nosso maior terreno de batalha é a mente, Verdade. Então, quando a nossa mente ela está em batalhas, em lutas, e a nossa alma, ela está precisando de paz, de saúde, aí o Senhor, ele dá paz àquele cuja mente está firme, no Senhor. Então, esse terreno da mente, como um campo de batalha, não estou falando somente para atletas, eu passei por isso. Minha segunda competição internacional, e que no momento foi a mais importante, foi o Pan-Americano em Caracas, em 1983. Eu estava com a camisa da seleção brasileira, a amarela, e eu, vou usar um jargão esportivo, eu amarelei. Porque eu nunca tinha visto um estádio tão cheio. E quando chamou o meu nome, para agravar ainda mais a minha situação, apareceu a minha imagem no telão. Então, estava a América, todo mundo, todo me vendo. E até pouco tempo eu dei uma entrevista lá para uma irmã que estava fazendo psicologia e ela perguntou se quando atleta nós tínhamos tido psicólogo na nossa equipe. Nunca tivemos. Esse trabalho que a gente tem dentro dessa matéria, psicologia esportiva, é que a gente procura ajudar os atletas. Então, aquela batalha eu comecei a ser derrotado dentro da minha mente, porque eu fiquei impressionado com a dimensão do local que eu estava. Então, é viver com sabedoria aos nossos jovens, Quantas batalhas eles estão travando, A questão da competitividade hoje. Eu lembro quando eu fiz vestibular, eram 3 por 1, 3 concorrendo a uma vaga. Eu não sei nem quantos são hoje. Uma faculdade de medicina, que acho que é a mais concorrida. Dezenas, centenas, hoje. Então, a batalha, ela não começa lá na hora que eu estou fazendo a prova. Ela começa anos antes. Então, se a mente ela não começar a ser muito bem preparada para esse momento, que é o momento em que o campo de batalha tocou ali, chamou para a guerra, E se a gente não estiver preparado antecipadamente, nós já vamos começar a ser derrotados, porque a nossa mente, ela não encontrou paz, ela está sem saúde espiritual. Aí o texto fala que é podridão, Podridão para os olhos. Que a gente se sente realmente abatido, inferior, incapaz. A gente começa a olhar os demais e a gente acha, puxa, eu não tenho a mesma condição que eles têm. Então, o que a gente precisa, na realidade, é trabalharmos a nossa mente também dentro do campo espiritual. Hoje, por coincidência, eu recebi uma mensagem, ela estava em inglês, se preocupe menos e ore mais. Porque nós sabemos que quando nós estamos orando,
Mais uma vez, né? Um dos córtex cerebrais, ele acende. Alguns cientistas dizem até que é o campo da fé, que a fé é genética, existe um local ali. E já ficou provado que nesta hora em que você começa a orar, colocando diante do Senhor, né, as suas ansiedades, né, lançando sobre Ele, porque Ele cuida de nós, esse campo ele acende e nós sentimos conforto. Ou seja, a cura ela começa a vir. E quando nós levantamos, né, do joelho, da oração, nós levantamos dispostos, confiantes de que nós colocamos toda a nossa ansiedade diante do Senhor e que Ele vai cuidar de nós. Então existe uma inter-relação entre uma mente saudável e um corpo saudável. Existe uma influência da atividade física, do cuidado com o corpo para ter uma mente em bom estado também? Sim, o treinamento ele acontece paralelo, né? Nós temos ele é pastor, ele está sendo atendido também por nós, ele é africano, né? E ele treina corredores de longa distância, inclusive 2 atletas dele ganharam medalha olímpica pela seleção de Uganda, né? E ele falou o seguinte, né? Chama Pedro, né? Peter, né? Ele disse que há uma barreira dos 35 quilômetros. Você está muito bem preparado, do 35 para o 42 falta pouco. Mas quando chega no 35, a grande maioria das pessoas e dos atletas muito bem capacitados, eles não conseguem prosseguir. Porque esse preparo, ele tem que ser junto. Para você ter uma noção, né? Até os grandes atletas com chance de ganhar uma medalha olímpica, eles podem bater na barreira do 35. Então, tem que haver esse trabalho, essa integração, né, de corpo e mente. Se não houver um bom preparo, e o Senhor sempre nos preparou, né? Porque bendito seja Deus, né? Aquele que adestra, né, as nossas mãos para a peleja e os nossos dedos, né, para a batalha, né? Nós temos um Senhor que nos adestra. E nós só entramos numa batalha porque nós sabemos que o Senhor está junto, o Senhor está ao nosso lado. O pastor João, ele leu esse texto, né? Tu conservarás em paz quem? Aquele cuja mente está firme no Senhor. Ou seja, existem muitas batalhas internas e que tudo inicia no pensamento. É o pensamento que gera sentimentos, é o pensamento que traz reflexos em todas as áreas da vida, mas aquele que está com a mente firmada no Senhor, ele tem refrigério, ele tem paz. Mas muitas pessoas, às vezes, não conseguem colocar isso em prática no seu dia a dia. Chega sobrecarregado, com excesso de preocupações, de ansiedade, ou até mesmo já com depressão. Isso tudo começa na mente, né, Albino? Começa. Muitas vezes porque eu costumo dizer que a gente tem que ter uma válvula de escape. Lá a gente tinha um Grêmio evangélico muito bom, né? E a gente sempre se colocava à disposição para ouvir. Primeiro, Deus nos ouve. Então, dá esse escape. Você precisa ter, né, um conselheiro, um pastor, né? O pastor tem que ter um bom ouvido. Muitas vezes não precisa falar nada. Verdade. Ele ouviu e a mente daquele... Porque ele colocou para fora. Então, ele sabe que aquelas angústias, né, aquelas ansiedades que estavam na sua mente, elas foram escutadas. É claro que o pastor vai levar isso diante de Deus, vai colocar, né, em oração, o Senhor vai abençoar. Mas isso aí, olha, você precisa ir a Deus, você precisa ter alguém com quem conversar. O meio onde você está é muito importante. E como professor, né, eu também fazia esse trabalho, só que eu esperava acabar o horário de expediente. Às vezes queriam me chamar de pastor na hora do expediente e falar, não, pastor não, pastor é 5 horas da tarde, para a hora que eu bato o ponto ali, dali para lá, você pode conversar. Então, muitas vezes a gente faz o papel, né, de pai, de orientador, e a mente, ela vai extravasando. Ela está naquela panela de pressão e se aquela válvula lhe der um defeito, se ela não tiver um escape regular, ela vai explodir. Isso acontece com qualquer um em qualquer idade. Exato. Qualquer idade. É exatamente isso que o senhor falou. Eu tô lembrando aqui que uma vez me falaram de uma psicóloga que quando a pessoa procurava ela com as suas ansiedades, com suas angústias, ela falava assim, você quer melhorar ou você quer ficar boa? Se você quiser melhorar, eu posso te ajudar com as técnicas da psicologia. Mas se você quiser ficar boa, eu também vou precisar falar de Jesus para você. Eu gosto desse também. Ela não estava anulando as técnicas da psicologia. Não. Mas ela estava preocupada dizendo o seguinte, olha, para uma cura completa, a psicologia não vai chegar lá. Ela vai ajudar você a melhorar.
Mas para uma cura completa eu preciso usar as técnicas da psicologia e também falar de Jesus para você, porque Jesus é aquele que conserva a nossa mente em paz. Eu achei interessante isso. Eu queria que você comentasse conosco, eu achei um texto aqui, me veio agora na mente, um texto que liga corpo e mente. É um texto que diz assim: apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tá onde esse texto? É Romanos capítulo 12. Ok. Lembrei agora. Tá ligado os dois? Sim. Mente e corpo? Sim, certamente, né? Então, apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo a Deus, né? Então, ele fala da transformação que começa na mente. Aí, o grego vem da palavra metamorfo, né? Metamorfose, né? Uhum. Você tem que ir além de uma forma. E como a gente vai além dessa forma? Os queridos irmãos profissionais da saúde, eles têm a técnica, nós temos a orientação de Deus, mas o que ele foi levado a dizer para ele ir além? Porque ele fala assim, não vos conformeis a este mundo. Aí é esquematizo, tem um esquema, tem um molde que o mundo coloca, e isso é que traz essa pressão. Dentro dos casamentos, dentro da saúde mental, dentro da questão dos estudos, de relacionamentos. Tem um modelo, mas não é este modelo que o Senhor tem para nós. O modelo, ele pode até te ajudar em alguma coisa, mas você precisa ir além desta forma. Então, essa psicóloga é maravilhosa, né? Então, além das técnicas que ela tem e ensinava, você vai além. Você vai fazer o metamorfo, né? E o metamorfo você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Maravilha. Você vai se sentir bem depois, porque você refrigerou a sua alma, você abriu a válvula de escape. Então você vai agradecer. Então, um conselho aqui, né? Sabedoria, bem-estar para... Vá para a casa do Senhor, peça a oração. Às vezes não precisa falar nada. O Senhor vai dar um sinal, entrou alguém aqui com essa necessidade, você volta para casa feliz e você vai além da forma. Você chegou ali dentro de um esquema, dentro de um molde pressionado e você vai para casa leve, suave, vai para a prova, para o trabalho, volta para casa, né? Brigou com a mulher, né? Volta para casa já transformado, né? Para pedir ali, né? O perdão e poder viver, né? A vida. Então isso aí é excepcional, né? Você poder entender que nós podemos ir além daquilo que é a forma que o mundo muitas vezes tem nos pressionado. Vou falar mais uma vez, a forma, as técnicas, né? Os profissionais são excelentes, ajudam, Claro. mas nós precisamos ir além. Isso é importante, pastor Wallace. Albino, no primeiro episódio, o nosso tema era cuidados com a saúde física. E na ocasião você contou ali dos seus preparos como atleta para buscar resultado, tem que ter, né, eficiência, etc., na parte física. Mas a parte mental, como nós estamos tratando hoje de cuidados com a saúde mental, não é nada diferente. Fala um pouquinho mais da sua vida de atleta, quando você precisava competir, você precisava alcançar um pouco mais, você sabia que talvez você já tinha dado o seu melhor, mas você precisava alcançar qual era o preparo ali mental? A gente sabe que tem preparo da alimentação, tem o treinamento, tem tudo isso. Mas a mente também é um fator que pode te levar um pouco mais além. Sim, eu tinha os meus objetivos, eu dormia no beliche inferior e no beliche de cima estava escrito todos os meus objetivos para cumprir naquele ano, né? E eu tinha um técnico, não vou falar o nome dele, nós temos na parte de psicologia esportiva 2 tipos de reforços, um que a gente chama de positivo e outro de negativo. O reforço negativo, eu digo que você está ruim, que você não consegue. Em alguns ele gera uma resposta positiva, a pessoa diz, eu vou provar para você que eu não estou ruim, que eu estou bem. Aí ele vai e melhora, né? Cuidado, pais, né? Às vezes você se dirige para o seu filho, diz que ele não pode, não consegue. Esse reforço vai gerar nele, infelizmente, uma resposta negativa. Para mim não funcionava. Se ele falasse que eu estava ruim, eu ia mostrar para ele que eu não estava. Mas o reforço positivo, ele é o melhor de todos. É o reforço que o Senhor sempre nos dá, né? Que são palavras boas, doces e consoladoras. E eu me preparava olhando, conhecendo, né, o ambiente, o local que eu ia competir, o horário, os meus adversários. Eu sabia tudo deles. Eram 6 saltos por competição, eu tinha em que salto ele era o melhor salto daquele atleta, né? Para eu me situar dentro da prova. Só que isso às vezes quebrava, né? Aí, se você não tivesse muito bem preparado naquela hora ali,
você poderia ter, né, alguns problemas. Então, a meditação que a gente fazia, né, a oração, o procurar conhecer, né, o campo, né, do seu inimigo, né, estar bem preparado, né, com bons conselhos, né, porque com conselhos prudentes a gente faz a guerra, né? A nossa mente ela fica mais bem preparada. Ótimo. Maravilha. Então, estamos aqui concluindo este segundo episódio sobre cuidados com a saúde. No primeiro episódio, a saúde física, e esse episódio com a saúde mental. Eu quero agradecer aqui a presença do nosso convidado especial, professor Francisco Albino. Gratos pela sua vinda, por ter atendido, por estar aqui conosco. Eu que agradeço que o programa tenha sido útil, né, para todos, né? Amém. Amém. Pastor João, mais uma vez obrigado também. Muito bom poder participar, é sempre edificante, não somente para nós, que temos recebido bons convidados aqui no programa, trazendo informações para nós, de sabedoria, mas para todos aqueles que estão participando, que estão assistindo junto conosco, né? Que o Espírito do Senhor possa trazer uma bênção para cada pessoa. Glória a Deus. E para finalizar, eu quero deixar um versículo para que fique guardado no seu coração, que está em Provérbios, capítulo 17, no versículo 22, e diz assim: o coração alegre, bem disposto, serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Então, cuide da sua mente, para que você tenha um coração, um espírito alegre pela alegria do Espírito Santo na sua vida. Busca o Senhor, que os homens fazem muitos planos, mas é do Senhor que vem a vitória. Grande abraço a todos e que este episódio seja mais uma vez um manancial de conselhos, de princípios, para que a sua vida vá bem e que você possa assim também abençoar a todos que você conhece. Compartilhe esse episódio e viva aqui os ensinos que o Senhor tem nos deixado. Até o próximo episódio, o próximo programa.